Olá, turma, correção da PME do dia 21 de outubro, primeira questão. A elipse com focos F1 e F2 dados e comprimento do eixo menor igual a 2 tem equação igual a... Vamos fazer um desenho. Então, vou marcar aqui o eixo X, vamos marcar o eixo Y, e vamos marcar o foco 1, 0, menos 3, então ele está aqui bem em cima do eixo Y, e o foco 2, 0, 3. Então, note que ao dar os focos, ele nos deu a distância focal. A distância focal dessa elipse será 2c igual a 6, né? Vai do menos 3 até o 3. Então, isso mede 6. O centro, né? Como aqui tem estamos no menos 3 e 3, o centro está bem no meio. Então, o centro é o ponto 0, 0. Então, o centro da nossa elipse é o ponto 0, 0. Que mais que a gente pode descobrir aqui? Bom, ele falou que o eixo menor é igual a 2. Se o eixo menor é igual a 2 e a elipse está com os focos sobre o eixo Y, vamos ver que a elipse vai fazer alguma coisa assim, né? Ela vai estar na posição, entre aspas, vertical. Muito bem, e o eixo menor mede 2. Então quer dizer que a partir do centro você dá um passinho para trás e um passinho para frente. Você vai encontrar aqui o menos 1 e o 1. Então esses seriam os polos da sua elipse, né? Então 2B, o eixo menor, mede 2. Quer dizer que o B é 1. Aí aqui o C é 3, né? E são os elementos importantes da elipse. Então a elipse vai passar por aqui, né? Vai ser uma circunferência achatada, fazendo alguma coisa assim. Bom, e o A? Então existe a relação notável da elipse que diz que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Então o A quadrado vai ser 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, então o A quadrado é 10, portanto A é raiz de 10. Um número um pouquinho maior que o 3, então você vê que o eixo maior da elipse é um pouquinho só maior do que a distância focal, né? Vai estar por aqui, sei lá, sem escala aqui. Muito bem, então agora a gente pode fazer um rabisco só para constar. A nossa elipse está aqui, né? Raiz de 10 aqui negativo, ponto mais baixo, né? E o raiz de 10 positivo. Então vai ser uma elipse bem fininha aqui. E a gente quer a equação da elipse, então a gente precisava exatamente desse cara aqui, né? Que é o centro, do B e do A. E saber que a orientação dela, né? Ela está aqui com os focos na vertical. Muito bem, então uma elipse nessas condições ela fica assim, né? A fórmula seria essa. X quadrado sobre o B quadrado mais y quadrado sobre o a quadrado igual a 1. Centro no 0, 0, né? Não há deslocamento do centro. E o eixo maior está no eixo y e o eixo menor no eixo x. Então ficou x quadrado sobre 1, né? O b quadrado é 1, mais y quadrado sobre 10. O a quadrado é 10, isso igual a 1. E essa é a equação, então, da nossa elipse. Sobre 1 não precisa escrever, alternativa A. Vamos para a segunda questão. Uma parábola tem a equação y² é igual a menos 1 elevado a n vezes 14 vezes x menos 2, em que n é um número inteiro. O esboço do gráfico dessa parábola revela que sua concavidade está para a esquerda, ou seja, todos os pontos que representam esse gráfico estão à esquerda de uma reta x igual a v0, para algum v0 real. Nessas condições, o foco e a diretriz dessa parábola e o número n são, respectivamente... Muito bem, aqui você precisa saber, então, bem aquela equação da parábola, né? Naquela abordagem de foco e diretriz. Então, quando o y está ao quadrado, a equação da parábola pode ser y quadrado igual a 2px ou y quadrado igual a menos 2px. Então você vê que essa questão coloca aqui a equação com menos 1 elevado a n, onde ele quer decidir, né, se o n for um número par, você vai ter essa situação, porque aqui vai ficar positivo. Se o n for um número ímpar, fica negativo, né? Menos 1 elevado a ímpar dá negativo. Então, você vê que uma das decisões que você tem que tomar nessa questão é descobrir se o número n é ímpar ou se o número n é par. Né? Se tem um sinal de menos ou se não vai ter o sinal de menos nessa equação.
Como que a gente vai decidir isso? Olha o que ele disse aqui. A sua concavidade está para a esquerda. Ele quis explicar ainda o que significa dizer que a concavidade está para a esquerda. Então, ele falou, imagina que tem uma reta x igual a v0, uma reta x igual a v0 é uma reta vertical, né? Por exemplo, você tem um plano cartesiano. A reta x igual a 2 é a reta que tem todos os elementos x valendo 2, é uma reta vertical. Então, considerando uma reta vertical qualquer aqui, né, para algum v0, né, algum número, todos os pontos do gráfico da parábola estarão à esquerda dessa reta. Então, considerando que exista uma reta aqui, x igual a v0, x igual a algo, a parábola tem que estar inteiramente à esquerda dessa reta. Então, a parábola não pode estar assim. Por quê? Porque senão ela vai romper essa reta. Ela tem que estar assim. Então, isso significa a concavidade da parábola estar voltada para a esquerda. Ok? E nesse caso, quando a concavidade está voltada para a esquerda, o sinal é positivo ou negativo? O sinal é o negativo. Tá? Então, aqui a gente vai riscar isso aqui. Não é essa situação, é essa situação aqui. Então, aqui a gente já tira que esse menos 1 elevado a n tem que ter dado um negativo. Ou seja, o n é um número ímpar. Tá? Então, isso já exclui aqui duas alternativas, né? Muito bem. Como agora decidir o foco e a diretriz, que é a segunda pergunta aqui. Bom, então vamos olhar para a equação já sabendo que ela já tem um n ímpar. A equação da parábola de vértice x0, y0, ela é dada assim, né? Nessas condições aqui com y ao quadrado, né? Então vai ficar y menos y0 ao quadrado igual a menos 2p x menos x0. Então, compare agora com a equação que ele nos deu no enunciado. Y² é igual a menos 14, né? X menos 2. Então, daqui você vai tirar o quê? Comparando isso aqui. Você vai ver, bom, aqui o y está sozinho, aqui aparece y menos y0. Se o y ficou sozinho, é porque o y0 vale 0. Aqui você tem 14 e aqui é 2p, multiplicando x menos x0, né? Então, daqui você tira que o p vale 7, que é a gente chama de parâmetro, né? O parâmetro aqui, p vale 7. Bom, e o que mais? X menos 2, x menos x0. Então, esse x0 aqui, se apareceu 2, quer dizer que o x0 é 2. Ok? Então, o que a gente conheceu dessa parábola? Vamos parar aqui. Então, nessa parábola, a gente descobriu o quê, né? Que o vértice dela está no ponto 2, 0. Então, o vértice... Mas ele não perguntou do vértice, né? Mas vai ser importante. O vértice é o ponto 2, 0 e o parâmetro é 7. Isso significa que o que é o parâmetro? É a distância entre o foco e a reta diretriz. Então, isso daqui vale 7. Então, com essas duas informações, dá para descobrir agora facilmente quem é o foco e quem é a diretriz. Vamos fazer um esboço? Então, daqui, nossa parábola está com o vértice no 2, 0. Então, aqui é o ponto de coordenadas 2, 0, é o vértice. E voltada para a esquerda, né? Muito bem. Onde tem que estar o foco e a diretriz? Então, a distância entre foco e diretriz é 7. E o vértice é um cara que tem que estar bem no meio dessa distância. Então, se o vértice está aqui, o foco tem que estar 3,5 para trás, né? Então, em relação ao vértice, o foco tem que voltar 3,5. Então, digamos que o foco esteja aqui. Ele recuou, né? Essa medida aqui tem que ser 3,5. E por quê? Porque o vértice, a reta diretriz tem que estar aqui, né? De que maneira? 3,5 para frente, em relação ao vértice. Né? Sendo que foco e vértice têm que estar alinhados aqui na perpendicular com a diretriz. Belezinha? Então tem que saber todas essas informações, né? Então aqui está a reta diretriz, aqui está o foco, a distância entre foco e diretriz vai ser 3,5 mais 3,5, 7. Como aqui é 2, né? Então quais serão as coordenadas do foco? O foco será 3,5 para trás em relação ao 2, menos 1,5, vamos por ponto e vírgula para não ter ambiguidade,
0. Esse é o foco da parábola. E a reta diretriz está 3,5 para frente em relação ao 2. Então aqui está o 5,5, né? Então a reta diretriz é x igual a todos os pontos que tem abscissa igual a 5,5. Isso nos dá, então, a alternativa E. Belezinha? Então a questão que tinha, né, bem específica aí quanto à abordagem da parábola em relação a foco e diretriz. Então é isso, no próximo vídeo continuamos. Até!